Evangelho de João, no capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram os irmãos de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora vamos ler o versículo 20 em diante. E ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Maria: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: Mestre está aqui e chama. Quando Maria ouviu isso, se levantou depressa e foi se encontrar com Jesus. E para finalizar, vamos ler a partir do versículo 38. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai e deixai-o ir. Amém. Poder sentar. É um texto bastante longo, que é muito meu capricho, de texto longo, para trazer uma mensagem, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Inclusive, quando eu me deparei com os temas, desse trimestre da EBD, eu fiquei maravilhado com os temas, que são temas muito chamativos, que vai trazer um despertamento, uma clareza para muitos lares e muitas famílias. E, em particular, o último tema, da lição desse trimestre, ele mexeu comigo porque vai falar sobre a família de Lázaro, a amizade que essa família tinha, este relacionamento que a família de Lázaro tinha para com Jesus Cristo. Isso chamou a minha atenção porque alguns dias atrás eu estava meditando justamente sobre isso, sobre o relacionamento, a amizade que a família de Lázaro tinha com Jesus. De maneira que já ouvimos várias ministrações sobre esse milagre que aconteceu na vida de Lázaro. O meu foco nesta noite não é falar sobre a ressurreição de Lázaro ou o milagre que Lázaro ali teve na sua vida. O foco nesta noite é falar justamente sobre fatores que antecedem o milagre na vida de Lázaro. O
O meu objetivo nessa noite é falar que antes do milagre acontecer na vida de Lázaro, houve este laço de amizade entre a família de Lázaro, as suas irmãs que ali estavam. Eu me recordo que certa ocasião eu tinha 6 anos de idade. O meu pai, ele dava para mim várias revistas em quadrinhos para me ler. E uma das revistas que ele me dá para me ler aos 6 anos de idade era chamada A Origem do Homem-Aranha, que ficou assim, em algumas páginas escritas assim: o amigo da vizinhança. Mas nesta noite, eu não vim aqui para falar do amigo da vizinhança, eu vim aqui para falar do amigo chamado Jesus Cristo, o amigo que vai fazer uma obra na sua casa. Aleluia! Observe bem que antes de Lázaro receber este milagre, existe aqui alguns fatores importantes. E um primeiro fator importante que me chama a atenção é que Jesus, ele indo para esta aldeia chamada Betânia, ele tinha o costume de sempre pousar, de sempre visitar Lázaro e as suas irmãs. Nessa ocasião, ele não estava indo na casa de Lázaro, de Marta e Maria, não estava, ele estava em outra localidade, ele estava em outra região. Mas então ele recebe esta notícia que o seu amigo Lázaro, ele estava enfermo. Observe que as irmãs de Lázaro, elas pensam logo em chamar o amigo de casa, aquela pessoa que sempre tinha um relacionamento na casa deles. Elas lembram de Jesus porque havia este laço estreito de amizade. E quando Jesus, ele ouve, ele recebe esta notícia de que Lázaro, ele está enfermo, a Bíblia não fala, a Bíblia não mostra que prontamente ou automaticamente Jesus se dirige para a casa de Lázaro, aonde ele estava acostumado sempre a estar nesta casa. Era um laço de amizade que ele tinha para com esta família. E uma coisa importante você saber, que nós devemos ter este laço de amizade com Jesus Cristo. Nós devemos deixar a nossa casa e deixar espaço para Jesus habitar. Jesus tinha o costume de sempre ir nessa casa, por isso que na hora da crise, as irmãs de Lázaro logo lembram do bom amigo que sempre estava ali com eles, sempre estava ali falando das grandezas do reino de Deus. Chega uma ocasião em que agora me recordo que Jesus chega na casa das irmãs de Lázaro e ele está ali falando das grandezas do reino de Deus. E Marta serve Jesus, Marta serve os que estão na casa, e Maria, ela está aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus sermões, ouvindo a sua ministração. Aí sua irmã Marta fica desinquieta e fala: Senhor, será que o Senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando? Fala para minha irmã me ajudar, Senhor. E Jesus, ele fala para Marta: Marta, você está muito afadigada com muitos negócios, mas a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Ou seja, Maria tinha escolhido ouvir a palavra de Deus. Maria tinha escolhido abrir o coração para receber a palavra de Deus, e ela não foi reprovada por esta ação, ela foi aprovada. Eu quero dizer nesta noite de hoje que você poderia escolher outras partes, você poderia escolher estar agora num bar, você poderia escolher agora estar passeando num shopping, você poderia escolher agora ver um filme até na Netflix. Não, mas você escolheu a tua parte, e a tua parte é ouvir a palavra do teu amigo Jesus, que está aqui nesta noite. Aleluia! Nós escolhemos a boa parte. Então nós vemos que Jesus tinha esta liberdade de estar nesta casa. A Bíblia chega ainda a falar do episódio em que mais uma vez Maria, quando ela vê Jesus na casa de Simão leproso, ela deita sobre ele um frasco de nardo puro e começa a molhar, a ungir os seus pés, e com os cabelos dela, ela começa a enxugar os seus pés. Então Jesus, através dessas ações, através dessa recepção, através deste calor humano
neste calor espiritual, Jesus começa a ficar mais íntimo desta família. Quanto mais nós nos abrimos para Jesus, o amigo, mais ele fica íntimo de nós, aleluia. Quanto mais você presta adoração a este amigo chamado Jesus Cristo, mais ele está prestes a vir em teu socorro. Eu não sei como está a sua situação aqui nesta noite, mas talvez você já contou com muitos amigos para te estender as mãos e você sofreu uma decepção, mas eu sinto a mão do bom amigo passando por aqui nesta noite, segura na mão dele, porque é Cristo, bom amigo, aleluia. Cristo é o verdadeiro amigo da sua casa. Eu me recordo que no tempo em que eu caminhava na fé, eu tinha um bom trabalho, eu me recordo de um amigo que ele não saía de casa, e como morava no quintal dos meus pais, o meu pai começou a reprovar, porque o bendito do amigo, ele só aparecia na hora do almoço, e meu pai falava, meu filho, esse sujeito não trabalha não, ele só aparece que na hora do almoço, é claro, eu não ia negar no almoço, ajuda, mas por um lado meu pai estava realmente correto, a pessoa não trabalhava, porque só aparecia na hora do almoço, lá na minha casa. Um dia eu fiz um teste, quando ele chegou lá em casa, eu fingi, eu disfarcei que eu estava arrumando a casa, eu estava com a camisa toda amassada, com espanador, teia de areia no cabelo. Eu falei assim, rapaz, você chegou na hora certa, estou dando uma faxina geral aqui na casa, e é bom que você chegou na hora certa, porque eu queria que você me ajudasse a arrastar aqui essa estante, este no sofá. Aí ele disse assim, ô irmão, sinto muito, mas eu passei aqui só para o irmão da paz do Senhor, outro dia a gente conversa melhor, amém. Aí ele saiu fora, saiu vazado. Aí no outro dia ele veio novamente, quando ele chegou, eu falei, rapaz, você chegou na hora certa, eu já estava com um detergente na mão, uma esponja na mão, um balde na mão. Eu falei, rapaz, eu vou limpar o meu carro por dentro e fora, eu vou passar por dentro com o aspirador, eu vou passar na cera, eu vou polir. Você chegou na hora certa, você passa a cera e pole, e vai ser uma bênção. Ô irmão, eu sinto muito, mas eu passei aqui só para também te dar para o Senhor. Outro dia a gente conversa, e outro dia nunca chegou, e nunca mais perdeu as caras lá em casa. Que amigo, mas era um amigo interesseiro, um amigo que eu vi o verdadeiro interesse dele na minha casa. Talvez você também já passou por essa situação de colocar dentro da sua casa alguns amigos que não eram bem amigos que foram só para observar, amigos que foram só para querer receber, amigos interesseiros na sua gordura. Mas eu quero profetizar nesta noite, que se você abrir as portas da tua casa terrena e no teu coração, o verdadeiro amigo Jesus Cristo, ele vai entrar, vai fazer morada e vai derramar bênção sobre a tua casa, bênção sobre a tua vida, aleluia. A Bíblia fala em Apocalipse 3, versículo 20, espere que não seja a sua situação, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Infelizmente, assim como a igreja de Laodiceia, há muitas casas, quando eu falo casa, eu me refiro ao coração, humanamente falando, e me refiro também à casa terrena, onde Jesus está do lado de fora, onde Jesus ele quer entrar, não tem encontrado espaço. Jesus tinha espaço nesta vila, nesta aldeia de Betânia, porque havia pessoas calorosas que o recebiam. Jesus tinha liberdade nesta casa, Jesus tinha espaço para ficar à vontade nesta casa. Eu te pergunto, será que Jesus tem tido espaço dentro da tua casa? Ou será que a tua casa você tem dado espaço somente para a rede social? Ou será que você tem dado espaço somente para a tua casa para um churrasco com os amigos? Meu querido irmão, Jesus quer encontrar espaço na tua casa para fazer um reboliço de libertação, de transformação, de prosperidade e salvação de almas na tua casa e na sua família, aleluia. Jesus tinha espaço nesta família, Jesus tinha espaço nesta casa. É interessante que alguns podem fazer algumas colocações do significado de Betânia. Uns vão dizer que significa casa da miséria, casa das câmaras ou casa dos pobres, mas Betânia era um lugar simples. Betânia não era um lugar de arquiteturas faraônica, mas sempre que Jesus ele passava em Jerusalém, ele tinha prazer de passar por aquela casa, ele tinha prazer
de pousar naquela habitação, porque ali ele se sentia à vontade, ali prestava-se adoração a ele, ali ele tinha liberdade de estar. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não que ele não habite em arquiteturas bem adornadas, não que ele não habite em templos suntuosos, não que ele habite em templos de grande luxo ou de grande poder financeiro, não, mas ele está procurando lugares humildes para habitar. Ele está procurando lugares aonde há simplicidade, aonde há humildade. Quando Jesus está para nascer, ser gerado, a Bíblia fala que houve um decreto do Império Romano que todos deviam se alistar, e José e Maria se dirigem à cidade, de Belém para se alistar, mas a cidade estava superlotada, então não havia lugar nas hospedarias, não havia lugar para as pessoas pousar. No caso, havia lugares para quem tinha chegado na frente, mas quando José e Maria chegam e procuram uma estalagem, está gestante, e as dores de parto vêm sobre Maria, mas as portas batem na casa de José e Maria. Não havia lugar para Jesus nascer, havia lugar para príncipes, havia lugar para sátrapas, havia lugar para duques, havia lugar para pessoas de altos status, nos grandes hotéis, ou em hotéis de classe média. Mas quando Maria chega com José para procurar um lugar, não há lugar para eles nos hotéis, mas eles encontram um lugar simples, e este lugar é onde estavam os animais, era o estábulo, e ali Maria, sentindo as dores de parto, a Bíblia fala em Lucas 2, versículo 7, que a criança nasce, ela envolve a criança em panos e coloca ele numa manjedoura. Aquela manjedoura aonde ali era colocado ração, era colocado capim, era colocado água, ali onde os animais se alimentavam, babavam, cuspiam, quem sabe até vomitavam. A criança enrolada e colocada nesse simples lugar, nesta manjedoura. Enquanto lá nos hotéis, lá nas outras estalagens, estão pessoas de alto gabarito, estão pessoas que possuem alto status. Jesus poderia nascer talvez num castelo, mas ele nasce num estábulo e é colocado em uma manjedoura. Ele quer nascer nesta noite em corações que talvez você diz assim: ah, pastor, o senhor não sabe como é que é o meu coração. O meu coração é um coração sujo, é um coração cheio de traumas, é um coração cheio de cicatrizes. O meu coração não presta, pastor. Eu trago muito orgulho, eu trago muitos machucados no meu coração. Não importa como é que está o teu coração nesta noite, não importa como está a tua manjedoura nesta noite, não importa como está a tua casa nesta noite. Abra o seu coração, porque Jesus quer nascer no teu coração nesta noite e fazer uma limpeza. Ele quer manifestar a glória dele dentro deste coração. Aleluia. O rei do universo poderia nascer em lugares suntuosos, mas nasceu no estábulo, onde nascem os animais, e é colocado numa manjedoura. Jesus nasce em lugares simples, em lugares humildes, em lugares onde você observa a pessoa, você não dá nada para ela, é simples. Talvez ela não tenha um destaque financeiramente falando, ou até dons, ou até ministério. Talvez uma pessoa que não tem um cargo importante na igreja, não é capa de DVD, de cantor, de pregador, mas o Senhor, Ele tem prazer em nascer em corações humildes, em corações simples. Se nesta noite o seu coração é um coração humilde, um coração simples, que presta uma adoração sincera a Deus, eu quero dizer para você que o Rei da Glória está presente no teu coração, aleluia, para te encher, para te restaurar, aleluia. Jesus tinha prazer em habitar, em passar, em pousar nesta casa. Tinha amizade com esta família. Havia um laço com esta família. Havia uma amizade sincera com esta família. Mas nem por haver uma amizade íntima, nem por haver um amor verdadeiro de Cristo por essa família, eles estavam isentos de passar por problemas. A Bíblia chega a falar em João capítulo 11,
É no versículo 5 que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Jesus amava essa família. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E o amor de Jesus é sincero. Ora, como diz o presbítero Hélio, ora pois, se Jesus amava essa família, então se formos ver na nossa ótica, no nosso ego vaidoso, então já que ele ama, então essa família não pode passar luta, essa família não pode passar problema, não pode viver crise. Jesus amava essa família, mas essa família sofre uma tragédia. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele recebe a notícia, ele não vai até Lázaro, e Lázaro perece, Lázaro morre. Ninguém dá notícia para Jesus que Lázaro já tinha morrido, mas ele sabia que Lázaro estava morto. Mas como é que pode, pastor, se Jesus ele amava essa família, amava Lázaro e as suas irmãs, por que que não foi até Lázaro quando ele estava doente? Porque o certo é assim, pastor, quando a gente ama uma pessoa e a gente fica sabendo que essa pessoa está enferma, doente, ou a gente liga para essa pessoa, manda uma mensagem de apoio, ou se não puder, a gente vai fazer uma visita a essa pessoa. Se ele estiver em casa, a gente vai automaticamente até a casa dessa pessoa, porque nós amamos essa pessoa. Mas Jesus, se a Bíblia fala que ele amava essa família, por que ele não arredou os pés de onde estava? Alguns querem dizer que Jesus estava muito ocupado naquele campo. Outros querem dizer que a distância era muito longe, mas não era uma distância muito longe. Não era mais ou menos até 3 quilômetros mais ou menos que Jesus estava distante daquela família. Não era tão longe assim. Ele poderia chegar lá no mesmo dia ou à noite, mas ele não arredou os pés de onde ele estava. Sendo ele um amigo verdadeiro que amava Lázaro, era para ele ter feito alguma coisa. Irmãos queridos, não é porque Jesus te ama, não é porque Jesus ele tem uma obra, uma promessa na sua vida, que você não vai passar por momentos de crise, você não vai passar por momentos de dores, não. Porque o Senhor trabalha não é segundo as suas expectativas, mas segundo as expectativas do céu, é segundo as expectativas dele. De maneira que talvez haja pessoas aqui que vocês estão sofrendo uma crise, uma dor, e vocês fazem aquela oração, digamos assim: Senhor, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por essa situação? Se o Senhor me ama, por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Se o Senhor me ama, por que essa porta de trabalho não abre para mim? Se o Senhor me ama, por que esta confusão na minha família, no meu matrimônio, por que eu estou passando por todas essas crises? Já que o Senhor me ama, o Senhor tem que fazer alguma coisa, Senhor. Fica tranquila, meu irmão, e fica tranquilo, meu irmão. Jesus, ele não arredou os pés de onde estava, porque ele tinha outro plano na vida de Lázaro. As irmãs de Lázaro queriam que o irmão fosse curado na enfermidade, mas o plano do Senhor era maior do que a cura. O plano do Senhor era ressuscitar Lázaro. Talvez você esteja na mesma situação, Senhor. Se o Senhor me ama, porque até agora eu não vi o Senhor fazendo nada, a situação continua a mesma coisa. É porque os planos que Deus tem para fazer na sua família e na sua casa é maior do que os seus planos. Você quer uma coisa, mas Deus quer uma coisa maior na sua vida. Você quer a libertação do filho, mas Ele quer a salvação do filho e fazer do filho um pregador da palavra. Você quer uma porta de emprego e Deus quer te dar uma empresa para a sua vida. Você quer um salário aumentado e Deus quer te dar uma promoção no trabalho. O que Deus tem para você é muito maior daquilo que você está pedindo. Aleluia. As expectativas de Deus muitas das vezes não vai corresponder com as suas expectativas, porque o que Ele tem para realizar na sua vida é muito maior daquilo que você está pedindo. Mas Maria e Marta não sabiam que o Senhor tinha um propósito em tudo isso, e Jesus não apareceu. E quando foi no quarto dia, Jesus aparece. Eu fico imaginando o conflito mental que essas jovens elas estão passando agora na sua mente.
Porque quando a gente não vê a presença de Jesus em alguma ação na nossa vida, é a tendência em alguns de nós começarmos a reclamar e murmurar. Mas Jesus estava a caminho. A Bíblia está falando que Marta e Maria estão murmurando pela ausência de Jesus, mas digamos que elas estão com esse conflito mental, e digamos que elas poderiam estar murmurando e reclamando, que está vendo aí Marta, está vendo aí Maria, fala que é amigo de Lázaro, fala que é o nosso amigo, recebemos em casa, cadê ele? E Jesus está a caminho, Jesus está indo em direção a elas. Eu não estou falando aqui alimentando que elas estavam murmurando, mas é o que pode estar acontecendo muitas vezes com um crente. Muitas das vezes a bênção ainda não veio, a vitória ainda não se manifestou, o irmão está lá, a irmã está lá, está vendo? Jesus falou que tem uma promessa na minha vida, está dando tudo errado, e Jesus tem dar caminho da sua casa, aleluia. Está vendo? Jesus falou que ia fazer uma obra na minha família, salvar meu esposo, e ele está bebendo alcoólico, está vindo, ou está pior do que tudo, e Jesus está indo a caminho da tua casa. Está vendo? O Senhor falou que me ama, e Ele abriu uma porta de trabalho para mim, eu fui demitido, eu não sei mais onde procurar um emprego. Jesus não me ama nada, e Jesus está a caminho. Cuidado com o que você tem falado, cuidado com o que tem saído da sua boca, porque quem sabe nesta hora eu profetizo, Jesus já está indo a caminho da tua casa para fazer um milagre na sua vida, aleluia. Quem sabe já foi a caminho daquela porta de emprego, mas você deixou ali um cadastramento, e quem sabe amanhã a porta vai estar aberta. Eu profetizo que amanhã alguém vai ligar para o seu celular e vai falar, pode vir fazer uma entrevista, aleluia. Essas irmãs, elas passam um conflito, porque a ausência de Jesus é uma ausência preocupativa. A ausência de Jesus é um espaço em branco. Será que ele vem? Será que ele vai aparecer? E é nesse espaço em branco que muitas pessoas saem do propósito de Deus. É nesse espaço vago que o inimigo encontra um campo aberto em muitas mentes para falar que nada, aquilo ali não era amigo nada, foi tudo conversa fiada. Aquela profecia que você recebeu foi da carne, não foi um profeta não. Aquela tal profeta você recebeu, e cai fora. Aquilo ali é tudo mentira. Irmãos, eu me preocupo com o espaço do caminho de Jesus até a chegada, entregar a nossa vitória. Nesse espaço em branco, muita coisa pode acontecer nesse espaço, geograficamente falando. Nesse espaço, muitas pessoas deixam a cruz. Neste espaço, muitas pessoas saem da igreja. Nesse espaço, muitas pessoas saem da igreja e vão para a macumba, vão para a umbanda, vão para quimbanda. Nesse espaço, a moça não aguenta mais esperando o seu prometido e sai e vai uma pessoa lá no funk. Nesse espaço em que a pessoa está desempregada, não vê resultado, ela sai e toma uma decisão precipitada. Eu já conheci pessoas que, por Deus não abriu a porta de trabalho, eles foram lá, pegaram uma arma emprestada, foram assaltar e morreram baleados, perdeu a salvação. Nesse espaço vago em que Jesus ainda não apareceu, o inimigo, ele trabalha em muitas mentes, dizendo que não vai acontecer, dizendo que a vitória não vai chegar. Mas eu profetizo que nesse espaço em branco, Jesus está caminhando em direção à tua vida, em direção à tua casa. Então levante a mão aí e receba aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a sua casa, aleluia. Ele é o verdadeiro amigo da sua casa, mas as portas da tua casa, terrenalmente falando, e do seu coração, tem que estar aberta para Jesus, porque Ele não atrasa. Ele tem um propósito com a sua família, Ele tem um propósito com a sua casa, na vida profissional, na vida sentimental com os seus filhos. Quando você abre a porta da sua casa, você passará por um momento de crise, igual as irmãs de Lázaro passaram, mas ele jamais vai abandonar vocês. A história das irmãs de Lázaro ou de Lázaro não iria terminar como começou. Começa com ele doente, no meio do caminho ele morre, mas Jesus estava a caminho.
Nós poderíamos finalizar João capítulo 11 antes de chegar até o final, mas o final que determina na sua vida é o grande amigo, é o amigo da sua vida, o verdadeiro amigo da sua casa. E Jesus chega lá, e quando Jesus chega no quarto dia, as irmãs vão até ele e começam a falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão, meu irmão, não teria morrido. As duas irmãs proferem as mesmas palavras: nosso irmão não teria morrido. Aí eu me lembro de Mateus, capítulo 8. Foi diferente com o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, um homem de altos status, que não tinha uma veia judaica, mas uma veia romana, ele chega até Jesus e diz assim: olha, o meu servo, Senhor, ele está enfermo, perturbado, eu queria que o Senhor fosse curá-lo. Aí diz a Bíblia, Jesus diz assim: olha, tá bom, eu irei curá-lo. Ao peso, mas espera aí, o centurião romano, ele nem era judeu, ele nem era amigo íntimo de Jesus. Jesus não ficava pousando na casa do centurião de Cafarnaum. Poxa vida, e agora Jesus fala que vai na mesma hora, mas com Lázaro foi diferente, amigão de Lázaro. Isso aqui é amor, hein? Quer dizer que o centurião de Cafarnaum, ele vai imediatamente, mas o centurião de Cafarnaum, ele faz uma petição de humilhação. Ele diz: Senhor, não precisa entrar na minha casa, Senhor, porque eu sou homem de autoridade como o Senhor. Eu digo aos meus servos: faz isso, e eles fazem. Faz aquilo, eles fazem. Senhor, não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele se humilhou. Basta uma palavra sua, Senhor, e o meu servo será curado. Jesus disse assim, ele poderia falar para Maria, mas ele falou para o centurião: nem em Israel eu vi tanta fé. Aleluia. Pode ir, que o seu servo já está curado. Ele já estava curado. Mas os irmãos de Lázaro tiveram que esperar 4 dias. Muitas das vezes, talvez, o Senhor possa estar atendendo a sua petição, porque falta uma humilhação, falta você não somente se chegar a Ele pedindo de qualquer maneira, mas adorando a Ele na beleza da tua santidade. Se você for observar, olha só como as irmãs de Lázaro mandam mensagem para Jesus: olha, pressão, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Senhor, ó, o Senhor ama ele, está enfermo, tá bom? Aquele a quem tu amas está enfermo. É como se estivesse colocando pressão: Senhor, aquele que o Senhor ama, Lázaro, ó, é o seguinte, está enfermo, hein? Então, já que o Senhor ama, tem que curar, Senhor. Aquele que o Senhor ama, que é seu amigo, está enfermo. A oração, o pedido das irmãs de Lázaro foi diferente do pedido do centurião de Cafarnaum. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra. E no mesmo dia, o servo do centurião foi curado. Nesta noite de hoje, começa a se humilhar mais na presença de Deus. Eu conheço o irmão em Cristo pessoalmente, eu já contei aqui até na sala dos discipulados, que ele disse assim: olha, eu sou dizimista da obra de Deus. Se Deus, eu vou fazer o meu teste para habilitação amanhã, se Deus não me der minha carteira de habilitação, eu vou colocar Deus contra a parede. Ele foi fazer o teste de habilitação, ficou reprovado. Olha assim: rapaz, aí, você conseguiu colocar Deus contra a parede? Porque não tem parede que segura Jesus, aleluia. É a maneira de se expressar. Não tem que me dar, porque eu sou dizimista. Não tem que me dar, porque eu venho na igreja todo dia. Não tem que me dar, porque eu prego. Não tem que me dar, porque eu tenho os dons. Não tem que me dar, porque eu já estou 10, 30 anos na presença de Deus. Deus, Ele pode dar, mas não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer, mas que você se humilhe e diz: Senhor, eu não sou digno. As comportas do céu se abrem e desce chuva de vitória, maná do céu,
Receba aí nesta noite, aleluia. Ele foi atendido automaticamente, o centurião de Cafarnaum, mas as irmãs de Lázaro tiveram que esperar 4 dias. Quantos anos que você está esperando esta vitória? Elas ficaram esperando, mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, elas falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Adiantando, Jesus, eu falei que eu ia focar na ressurreição de Lázaro. Então Jesus pergunta: onde vocês colocaram o corpo? E elas levam Jesus até o local da sepultura. Chegando ali, há uma pedra que precisa ser removida, porque era onde estava Lázaro, já cheirava mal, 4 dias morto. E Jesus diz assim: tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal ao 4º dia. Talvez alguém poderia falar: Senhor, mas 4 dias, por que isso não chegou logo, Senhor? Irmãos, tempo e distância não é impedimento para Deus fazer um milagre na sua casa e na sua vida. Senhor, porque já é o 4º dia, Senhor. Se o Senhor tivesse chegado no primeiro dia, aí a história era outra, né? Se o Senhor tivesse me ouvido antes, aí a história era outra. Agora, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Talvez para você já é tarde demais. Talvez para você não dá mais tempo. Talvez você já fez campanha: Senhor, agora não dá mais tempo não, Senhor. Senhor, agora já é tarde demais. Jesus, não existe no vocabulário do céu para Jesus a palavra tarde demais. Pode existir para você tarde demais. A situação em que essa extremidade está tomando conta do seu corpo. Eu me recordo de um milagre no meu tempo ministerial. E esta criança, ela nasceu desencarnada pela medicina, e ela tinha muitas dores internas, e ela não conseguia urinar. E essa criança foi levada aos médicos, e quando tirou um raio-x, o doutor ficou assombrado, porque tinha 3 bexigas dentro dessa criança, e as 3 bexigas interligadas não permitia essa criança urinar, de maneira que ela sofria e chorava muito. A mãe ficou desesperada, o pai ficou desesperado, mas a vovó dessa criancinha recém-nascida, ela apresenta ao Senhor esta criança. Quando estava sendo feita uma oração no rádio, ela fala: Senhor, eu estou entregando esta minha netinha em tuas mãos. Ela tem 3 bexigas, o doutor já desenganou, os médicos já desenganaram, mas assim como o Senhor fez milagre no passado, faça um milagre na minha bebezinha. Naquela mesma hora começou a sair líquido de urina nas mãos daquela vovozinha. A criança urinou, e quando ela foi apresentada ao doutor, o doutor ficou com o olho esbugalhado. De 3 bexigas que havia, só havia uma, e disse: que bexiga perfeita! O que temos na parte pode demorar, mas vai vir grande, vai vir sobrenatural de Deus. Ai, aleluia! Eu vejo o sobrenatural de Deus na sua casa, aleluia! Está demorando, é porque você fica assombrado de queixo caído, aleluia! Está demorando, é porque você não vai entender o que vai acontecer dentro da sua casa, aleluia! Está demorando para você, mas para Deus ainda está no tempo, aleluia. Está demorando para você, mas na agenda de Deus ainda está lá. Ele não esquece do que Ele tem para fazer na sua vida, aleluia. Lázaro, sai para fora. E o morto, mesmo morto, defunto, ele sai para fora, ressuscitado. As irmãs poderiam falar: ah, eu usei aqui para o meu irmão, vou lá curar. Senhor, ou seja, meu pai, cura meu amigo Lázaro, ele está com dor de cabeça, está com febre, ele está com Covid. Oh, que glória, que maravilha! Foi curado da febre, foi curado da dor de cabeça, foi curado da Covid. Agora, compara uma dor de cabeça, ou até mesmo a Covid, compara agora com uma pessoa morta há 4 dias.
Eu acredito que quando elas poderiam dar, glória a Deus, aleluia, febre, né? Moleza para Jesus, né? A Covid, tudo bem, é moleza para Jesus. Uma dor de cabeça, uma moleza para Jesus. Mas 4 dias mortos, irmãos. Eu acredito que aquelas jovens, meus irmãos, a fé delas foi acrescentada. Elas tiveram um lançamento de fé através de uma plataforma além do universo. Sabe por que você acha que está demorando essa vitória na sua vida e na sua casa? É porque depois que o milagre acontecer, missionária Priscila, você não vai ser mais o mesmo crente que você é. Você vai ter um novo nível espiritual na sua vida. Você vai ter uma versão melhor de crente que você é. Jesus disse assim, a Bíblia fala assim que Jesus, ele disse assim, que ele se alegrou que Lázaro tinha morrido. Mas por que, pastor? Ele se alegrou com os discípulos, porque os discípulos já tinham visto para te andar, cego enxergar, mas os discípulos não tinham visto ainda o que estava para acontecer. Por isso que Jesus, a Bíblia fala que ele disse assim, olha, me alegro por vossa causa, eu me alegro por você, discípulo, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Jesus disse assim para os discípulos, olha, eu estou alegre por causa de vocês, eu estou alegre porque Lázaro, ele está morto. Por quê? Porque os discípulos já tinham visto muitos milagres, mas não como aquele que ele seria realizado. Talvez você possa pensar assim, mas Senhor, o Senhor está conformado com a situação que eu estou passando? E talvez Jesus está perto assim, ó, eu estou rindo, porque você não sabe, não imagina o que vai ser você depois que o milagre acontecer. Tem situações que talvez eu estou passando uma luta muito grande. Isso está em Salmo, está em Salmo. Jesus, ele ri também, é como se ele fosse humorista, ele ri. E às vezes eu posso estar passando por uma situação, Jesus, não aguento mais, e Jesus está bem rindo, tenta, que depois eu sei o que eu vou fazer, aleluia. Quem sabe você está passando por uma situação que Jesus está rindo, porque depois dessa situação, o sobrenatural de Deus vai caminhar lado a lado com você. Fica de pé, igreja, aleluia. Eu paro por aqui, eu quero fazer assunto na sua casa. Levanta a tua mão que